Agora sim eu tô pronta, vem comigo! E nós estamos de volta com o Você na TV, um programa novo que começou aqui na Rádio TV Unifev, e eu disse para vocês na semana passada que cada programa seria um cenário diferente. Bom, como vocês bem podem ver, nós ainda estamos aqui no Parque da Cultura. Isso porque, gente, esse lugar tem muita história para contar e em um programa só não iria caber. Dessa vez, quem veio ser o entrevistado do Você na TV é um artista local, uma prata da casa, que é conhecido nacionalmente e que faz a cena cultural acontecer aqui na nossa cidade. Com vocês, Tico B-Boy. Vamos lá acompanhar essa entrevista? Gente, agora eu tô super à vontade, prendi aqui o cabelo, coloquei um tênisinho no pé para ficar mais tranquila para essa próxima entrevista, que daqui a pouco vou arriscar até uns passinhos de dança aqui, viu, gente? Eu tô com o Tico, que é um artista completo que a gente tem aqui na nossa cidade, é uma prata da casa, né, Tico? É, isso aí. É Sou isso. eu mesmo. É, ele mesmo. E eu te perguntei agora há pouco se você sempre foi aqui de Votuporanga, né? Conta essa história pra gente, como que você veio parar aqui? Sempre fui, né? A minha família toda criada aqui. Eu nasci no Paraná e vim pra cá quando criança. Algumas vezes mudou para outra cidade, voltou, mas a minha casa sempre foi aqui, família e todo mundo. E aí minha história, na verdade, estudei tudo, fiz tudo que tinha que fazer, mas a minha história com arte mesmo começou quando eu tinha 17 anos. Ah, é? Eu falo isso às vezes em rede social, live, palestra, e os caras falam, mentira, quantos anos você tem? Você começou com 17, você tem cara de moleque? Eu tenho 39 anos, né? Então já faz 20 e tantos anos já que eu tô na arte, mas eu comecei tarde, com 17. Normalmente a galera já tá desistindo quando eu vejo galera de projeto, de academia de dança, que tem um pouco mais de recurso e consegue estudar fora. Os 17, essa galera para de dançar para seguir uma outra carreira. Eu não, eu comecei com 17. Uma pausa na nossa entrevista de hoje para a gente saber o que foi notícia em Votuporanga e região. Fique por dentro dos principais destaques da semana. Um jovem de 27 anos foi baleado após uma tentativa de assalto. Luan Castrecchini conversava com um amigo na Praça João Friose, localizada ao lado do cemitério municipal no bairro Chácara Aviação, quando um ladrão se aproximou e anunciou um roubo. Segundo relatos, os amigos teriam se assustado e o criminoso acabou atirando na vítima na altura do peito. Logo após o crime, a polícia iniciou as buscas para tentar encontrar e prender o bandido. O caso é investigado pela DIG de Votuporanga. Organização do Oba Festival divulgou oficialmente essa semana o adiamento do Carnaval 2022 em Votuporanga e anunciou que a festa será realizada em fevereiro de 2023 na cidade de São José do Rio Preto, com artistas como Ivete Sangalo e Gustavo Lima entre as atrações já confirmadas. As políticas de reembolso também foram divulgadas nas redes sociais. Votuporanga inaugura nova sala de exames de ultrassonografia e raio-x. Milhares de pessoas que buscam atendimentos no mini hospital do Pozo Bom serão beneficiadas. Colégio Unifev iniciou o ano letivo nesta semana e o Centro Universitário de Votuporanga se prepara para o retorno das aulas presenciais dos cursos de graduação, previsto para começar no próximo dia 21 de fevereiro. Neste dia 12 de fevereiro vai ser realizada mais uma edição do Food Park em Votuporanga. O tour gastronômico e com atrações culturais é a partir das 16 horas no Parque da Cultura, com apoio da Associação de Feirantes e Empresários do Setor Culinário. A população pode prestigiar e provar os mais diversos tipos de comidas doces e salgadas ao som da banda Zequinha de Abreu e do músico Anizinho Martim, além de brinquedos infláveis para as crianças.
belo dia, de 99 para 2000, eu resolvi catar minha mochila, falei, agora de hoje para frente eu vou treinar. E comecei, mas levou muitos e muitos anos até eu pegar o jeito, porque não tinha professor, você aprendia de olho ali. Então a minha caminhada começou assistindo esses caras, entendeu? E é o que a gente, não sei se eu estaria me colocaria de uma forma correta, e se não tiver, você por favor me corrija, quando você fala que os caras não tinham tempo para ficar ensinando e que não se existia professores para isso, aí talvez a gente consiga entender a arte de rua em si mesmo, né? O porquê que a gente chama de... É uma dança de rua, não sei se está correto eu usar esse termo, assim como o grafite, né? Assim como outras, o próprio skate, tudo isso é dessa galera, né? Ela é bem isso que você falou, como se você fosse alguém da cultura de rua mesmo. O grafite, o breaking, eles começaram assim, né, com os caras se reunindo. No começo era muita briga, muita desavença entre gangue, né, os caras da norte contra os caras da sul. Ela veio para o Brasil assim. Não é uma dança brasileira, mas a gente abrasileirou ela. Por causa da capoeira, por causa do samba, por causa dos ritmos nordestinos. E aí, quando isso vem para o Brasil, e o Brasil, eu vejo o Sérgio Vaz, o autor Sérgio Vaz, ele fala que o Brasil é uma grande periferia, porque é a maioria do povo. E agora a nossa estudante de publicidade e propaganda, estagiária aqui da Rádio TV Unifev, Bárbara Pádua, vai trazer para a gente a previsão do tempo. Bárbara, é com você. Bem-vindo ao quadro Previsão do Tempo. Aqui você fica atualizado sobre o clima da semana em Votuporanga e região. As chuvas têm se tornado parte da rotina de algumas pessoas nos últimos dias. Isso se dá pelo verão do Sudeste brasileiro, que tem como uma das características principais ser quente e extremamente úmido. No dia 12 de fevereiro, os termômetros variam entre 19 e 30 graus em Votuporanga e as chances de chuva são de 90%. No dia 13, domingo, as chances de chuva caem para 0% e o termômetro pode variar entre 17 e 30 graus. Já na segunda-feira, dia 14, a temperatura mínima pode ser de 18 graus e a máxima de 31, e há 40% de chances de chover. A partir do dia 15, a temperatura tende a subir um pouco, fazendo com que a temperatura mínima da maioria das cidades do interior paulista esteja acima dos 20 graus. E mesmo estando um pouco mais quente, as chances de chuva para terça-feira são de 60%. Na quarta-feira, assim como no domingo, não chove. Será um dia de sol com algumas nuvens. A temperatura mínima pode ser 19 graus e a máxima 32. No dia 17, a probabilidade de chuva se mantém inexistente, enquanto os termômetros indicam mínima de 20 graus e a máxima de 33. Já na sexta-feira, dia 18, a probabilidade de chuva aumenta, alcançando 67%, e a temperatura mínima prevista é de 21 graus, enquanto a máxima pode ser 32. Agora você vê como vai funcionar o calendário lunar essa semana. A fase de lua crescente, que teve início na última terça-feira, acaba no dia 16, com a entrada na fase cheia. Um caso emblemático para mim foi quando eu deixei de ser moleque e comecei a ser um homem na arte. Eu fui num workshop em Campinas e como é de movimentos de rodar no chão, às vezes o pé, quando aqui está o chão, né? Às vezes o pé passa no chão, então rala o tênis. E aí você fica pesado, né? Porque você tem que fazer mais força. Aí num workshop, esse movimento chama Flare. Num workshop acho que foi 2005, 2006, das mentes pensantes do hip hop, o Banks, que já faleceu, Deus o tenha, ele estava falando assim, ó, quando vocês forem dançar, não dança de meia, gente, porque a meia deslizava mais fácil. Não dança de meia, vocês têm que dançar de tênis. Por que vocês estão indo com a camiseta tudo rasgada nas rodas?
Vocês estão dançando tudo desmanzelado. Ó, nós já somos cultura de rua. Se você chegar igual um mendigo, vão querer dar dinheiro, moedinha para você. Não, você é o emblema, você é o estandarte da cultura hip hop. Então, mete um boné da hora, mete uma camiseta, a melhor camiseta que você tiver e chega e fala, eu sou do hip hop. E olha no olho das pessoas, porque tinha aquele costume... Oi, desculpa. Nada. Aquele costume de dançar olhando pro chão, né? Quem não tinha uma identidade, eu levei muito tempo para aprender isso. Quem não tinha tanta identidade, dançava assim olhando pro chão, porque tinha vergonha de olhar no olho das pessoas. Aí ele falou, ergue essa cabeça, olha no olho das pessoas, porque eles querem ver o que você está transmitindo. Você está transmitindo alguma coisa. Aquilo lá foi um divisor de águas. Eu falei, caramba, tem que usar um tênis e dançar com a melhor roupa. E esse dia, eu tava vestido igual um mendigo, largado, eu tava com a pior roupa. Por quê? A gente ia rolar no chão mesmo? Pra que eu vou usar camiseta nova? E ele falou, não, você tem que chegar bem, você tem que chegar cheiroso, barba feita, cabelo cortado. Aquele dia eu vi que eu não fui mais, eu vou ter outro cara pra cá. E agora eu quero convidar a Andressa Ock, da Santa Casa de Votuporanga, para trazer pra gente o Viver Bem. Oi Nádia, oi pessoal de casa, nós estamos muito felizes aqui com o nosso quadro Viver Bem, dentro do Você na TV. É uma honra enorme para a Santa Casa, para nós do San Saúde, estarmos aqui com vocês para dividir dicas sobre saúde, alimentação, sobre tecnologia, inovação. Enfim, nosso espaço aqui está mais que garantido, cheio de informação para vocês. E hoje, na nossa estreia, eu tenho o prazer de dividir aqui, junto com a doutora reumatologista, a doutora Luciana Akita, para falar sobre fibromialgia, que é uma doença muito comum e que ainda gera muitas dúvidas na nossa população. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Eu queria que a doutora me explicasse, então, o que é fibromialgia. Obrigada, Andressa, pelo convite. Então, a fibromialgia, ela é uma doença reumatológica que acomete músculos e ossos. E ela é causada por uma alteração no nosso sistema nervoso central, no cérebro. Essa alteração faz com que a pessoa sinta mais dor do que as outras pessoas que não têm a doença. É por isso até que muitas pessoas chamam de dor generalizada em todo o corpo, né? Isso mesmo. E quais seriam os sintomas, doutora? Então, a fibromialgia, ela causa dores difusas pelo corpo, geralmente todo o corpo, que dura mais do que 3 meses, associado a outros sintomas, como dores de cabeça, fadiga, dificuldade para dormir ou aquele sono não reparador, sintomas ansiosos, depressivos, formigamentos. Os pacientes também têm sintomas intestinais, como constipação, síndrome do intestino irritável e sintomas urinários. É muito comum os pacientes queixarem de dor para fazer xixi também. Era exatamente uma das minhas perguntas, doutora. Então, realmente, a fibromialgia tem relação com depressão? Sim, a fibromialgia, ela tem uma relação importante com o nosso estado emocional. Isso significa que estresse, ansiedade, piora de sintomas depressivos também causam piora das dores, então tem bastante relação mesmo. E quando a gente ouve falar que também é causada pelo excesso de trabalho e de frio, isso é mito? É mito, é mito. A fibromialgia não tem relação com o trabalho nem com o frio. Ao contrário, hoje já tem estudos que mostram que quando o paciente trabalha, seja ele o trabalho que for, ele tem menos sintomas de dor. Isso porque ele volta a atenção dele para um outro foco. O frio é que toda dor, ela acaba piorando no frio. Então não é que o frio gera a dor. O paciente ele piora a dor por conta do clima mais frio. E tem alguma doença que pode parecer com a fibromialgia, que o diagnóstico é parecido? Ah, sim. Por isso que a gente precisa de uma avaliação detalhada desse paciente.
Então, nós temos doenças endocrinológicas, como hipotireoidismo, deficiência de vitamina D. Nós temos doenças ortopédicas, então, tendinites, bursites. Nós temos doenças reumatológicas, que são os reumatismos, que parecem muito com fibromialgia. Polimialgia reumática, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren. Então, tem várias doenças que parecem com fibromialgia. E é até bacana a gente estar falando sobre fibromialgia, porque fevereiro é considerado o mês fevereiro roxo, que é para a gente justamente conscientizar sobre a doença, né, doutora? Isso mesmo. E como que é feito, então, esse diagnóstico para fechar e falar realmente a pessoa tem fibromialgia? Ah, muito bom. Então, fibromialgia, o diagnóstico é clínico. O que isso significa? Que não existe nenhum exame de sangue, nem exame de imagem que faça o diagnóstico. A gente fala que um paciente tem fibromialgia conversando, tirando a história dele e examinando. No exame físico tem vários pontinhos dolorosos que quando a gente aperta, o paciente pula de dor. Então, esse que é assim que é feito o diagnóstico de fibromialgia. E doutora, um pouco sobre o tratamento. Tem muita gente que fala que alguns remédios podem viciar mesmo o paciente. Como que é feito esse tratamento? Ah, não. Então, Andressa, hoje nós não temos nenhuma medicação usada para o tratamento de fibromialgia que causa vício, tá? Então, o tratamento, ele é baseado em prática regular de atividade física, tem que fazer exercício. Então, exercício de baixo impacto, caminhada, bicicleta, hidroginástica, pilates, natação, tá? Essa é a base do tratamento da fibromialgia. Também a gente vê muita melhora com fisioterapia, acupuntura, psicoterapia na parte de terapia cognitivo-comportamental também ajuda. E na parte de medicamentos, hoje nós temos vários remédios que podem ser usados, porém nenhum deles causa vício. E a gente escolhe o remédio dependendo do sintoma do paciente. Nossa, que legal a doutora esclarecer sobre isso, porque geralmente como a pessoa associa a dor, ela não acha que exercício pode piorar essa dor. E na verdade é uma forma de tratar. É o tratamento, é a base do tratamento. Que bacana. Tá vendo, gente? Não tem desculpa, tem que fazer exercício. Tem que fazer exercício pelo menos 3 vezes por semana, pelo menos meia hora. E realmente esses de baixo impacto, né? Porque um maior, assim, às vezes pode até prejudicar. É que se fizer exercício de impacto maior, acaba que ao invés de melhorar a dor, piora tudo. E doutora, realmente essa doença afeta mais mulheres? Sim, afeta 9 vezes mais mulheres do que homens, infelizmente. E a gente sabe que acomete mais ou menos de 2 a 5% da população. Nossa, que interessante, mais o público feminino. Bem mais. Que interessante mesmo. E tem alguma prevenção? Sim, para prevenir fibromialgia, então como que a gente faz? A gente precisa ter uma vida saudável no geral, praticar exercício físico de forma regular, cuidar da nossa parte emocional, com controle de estresse, ansiedade, né? E manter uma alimentação balanceada e saudável. Tudo isso a gente já garante qualidade de vida e também se previne de fibromialgia. Doutora, muito obrigada pela sua participação. A gente ficou muito feliz de ter a doutora já na nossa estreia para falar de um assunto que é tão importante, que acomete, igual a doutora falou, 2,5% da população, principalmente mulheres, e que às vezes ainda é muito mal divulgado, né? Tem muita informação errônea, né? Então a gente agradece muito a sua participação e o que precisar a gente está à disposição. Muito obrigada, Andressa. O nosso Viver Bem fica por aqui. Agradecemos a doutora e a todos que nos acompanharam e fiquem ligadinhos para as próximas edições, tudo sobre saúde, alimentação e bem-estar.
dança é um mercado, porque existe muita gente dançando e existe várias frentes. Não é só professor, não é só quem tem academia que ganha grana com dança. Existem inúmeras, né? Dançarino, coreógrafa, diretor, iluminador para espetáculo, produtor de espetáculo, dono de... empreendedor mesmo, dono de negócios, né? Eu sou empreendedor hoje. Eu tenho um estúdio de produção cultural, então eu levanto eventos, além do meu nome já vender, porque eu sou muito conhecido. Então eu dou aula, eu dou palestra. E quando você entende isso, você chega na porta desse mercado. E aí, quando a gente chega no mercado, a gente faz o quê? A gente vai para, eu quero comprar produtos de limpeza. Você vai para a gôndola das limpezas. Então o mercado da dança é assim. Às vezes a pessoa que compra fala assim, eu queria um show de balé. Quem tem balé? Aí ela vai lembrar na cabeça dela um estúdio que dá aula de balé. Então ela vai lá para a gôndola do clássico. A mesma coisa dança de rua. Ela quer fazer um negócio mais na porta da loja dela. Ou então ela quer fazer uma apresentação de final de ano. Um negócio de mais impacto, que dá mais visual para a galera. De mortais e coisas assim, ela vai lá para a gôndola das danças urbanas, da cultura de rua. E lá tem show, tem espetáculo, tem curta-metragem, tem gravação de vídeo, tem inúmeras. Aí eu falo para os artistas, você tem que ver qual desses produtos que você consegue criar e ter vários deles. E agora nós vamos para mais um quadro, Mexa-se! E aí, galera do Mexa-se, voltamos para os nossos primeiros programas do ano, falando sobre a avaliação física, especificamente a composição corporal. No último programa a gente falou sobre a utilização do IMC através do cálculo entre o peso e a altura, né? Mostrando a sua validade em algumas situações e algumas populações específicas. Hoje a gente vai falar sobre o equipamento que avalia as dobras cutâneas, ou seja, a quantidade de gordura subcutânea, para que a gente tenha uma estimativa da gordura total do nosso corpo. E para nos auxiliar na explicação, de novo o professor Walter Mariano, que vai nos falar um pouquinho da utilização e da praticidade, da utilidade desse equipamento. Beleza, olá Wilson, olá pessoal. Bom, falando um pouquinho do compasso, né? Aqui nós temos um adipômetro, né? Famoso compasso de dobras. E é isso, temido por muitas pessoas, né? Só foge disso aqui. Mas, como o Wilson bem colocou, ele serve para medir gordura subcutânea, ou seja, eu consigo medir em milímetros o tamanho, a espessura da dobra que eu tenho naquele determinado segmento corporal. O que eu faço com isso? Como eu vou medir em números, em milímetros, o compasso me dá um valor numérico. Então existem algumas equações que usam 2, 3, até 7 dobras, e essas dobras você joga numa equação e com isso você tem um resultado, você tem uma estimativa do percentual de gordura. A gente tem que deixar isso muito claro. Não existe nenhum protocolo duplamente direto como esse que possui, né, uma precisão, né? Fala, não, é 100% isso que eu tenho de gordura. Não, ele tem uma leve margem de erro, mas são protocolos que são validados e utilizados em várias populações. Legal. É interessante falar sobre isso porque a gente tem vários protocolos, várias equações, né, para populações diferentes, obesos, atletas, crianças, idosos, e mesmo assim tem essa margem de erro, né? E não adianta eu comprar simplesmente, vou comprar o compasso e beleza, vou sair por aí fazendo avaliação física. Não dá certo. Por quê? Existe um olhar profissional também, né? Assim como nós já comentamos no programa anterior, a escolha do melhor protocolo, da melhor equação, de acordo com o aluno, ela faz total diferença. E o avaliador, né, a prática do avaliador, a proficiência desse avaliador no manuseio com o equipamento faz também muita diferença. Tanto é que é recomendável, se você faz a avaliação com um compasso, numa segunda avaliação posterior a isso, é interessante que seja o mesmo avaliador, exatamente para você conseguir eliminar ao máximo esse erro causado pela troca do avaliador. E não é nada científico, mas fala-se que para a gente ter uma certa precisão, habilidade mais precisa, que a gente tenha feito pelo menos mais que 100 avaliações. Então a gente sempre fala para os estudantes, né? Pratique em casa, pratique no seu pai, na sua mãe, faça com que você melhore a sensibilidade, que isso vai fazer com que a margem de erro diminua
consideravelmente. Eu costumo brincar um pouquinho com os alunos, Wilson. Eu falo sempre que a gente fica bom com o compasso depois que você pega a milésima dobra, né? Aí é a hora que você começa a ter bastante prática. Antigamente tinha muitos eventos, né? A gente ia como estagiário, a gente ia em eventos, era 500 pessoas fácil que a gente avaliava. Hoje não tem tantos eventos, então é sempre interessante você buscar a sua prática no seu dia a dia. Com certeza. E o que é legal hoje também, Wilson, além dos protocolos, eu consigo também utilizar o compasso para ter um parâmetro de gordura localizada. Então, por exemplo, eu vou lá aqui no abdômen, na região anterior do meu tronco, pego dobras em todo o segmento e somo elas, né? Uma segunda, uma reavaliação, eu faço o mesmo, pego as dobras no mesmo local, faço somatório. Se você perceber que houve diminuição em milímetros, isso representa que a gordura subcutânea que está naquele local também reduziu. Posso fazer isso na região do tronco, na parte anterior, posso fazer nas costas, posso fazer na região abdominal. Então, tem vários pontos hoje que é possível ser feito. Só que é um elemento que ele tem uma limitação muito grande quando eu falo de pessoas obesas, né? Nós não temos protocolos que são confiáveis ainda para trabalhar com populações obesas, quando a gente fala de compasso. E para isso, nós temos outros protocolos que são mais indicados para essa população, que acredito que nós vamos falar logo disso. Exatamente, eu ia falar, nos próximos programas vamos falar de outros equipamentos um pouco mais tecnológicos que podem ser utilizados com essa população mais obesa. Mais alguma coisa? A gente podia mostrar um pouquinho na prática como que é feito isso, né? Beleza. Não sai daí, vamos para a prática. Bom, para a gente ilustrar a utilização desse equipamento, a gente chamou aqui nossa modelo Nayara, que vai nos auxiliar, né? E o Walter vai mostrar como que é feito, né? Então, claro que o protocolo deve ser seguido à risca, né? A forma que ser introduzido o equipamento, para que a gente diminua aquela margem de erro. Valtinho, só para dar um exemplo, como seria feito essa avaliação? Vou dar um exemplo da dobra abdominal, que todo mundo quer fugir dela, e é um dos locais que todo mundo quer tentar perder, né? E sempre pergunta pra gente, qual é o melhor exercício para perder essa gordura? Na verdade, não é o exercício, é a atividade física de forma geral e a tua dieta que vai resolver. Mais uma das dobras, a gente costuma medir mais ou menos 2 dedos aqui da cicatriz umbilical, e a gente tenta retirar somente a dobra, daí eu faço a pinça, a gente faz a medição em milímetros, tá? Faço a coleta, solto, faço uma segunda vez, ou seja, são 3 coletas no mesmo local, faço a somatória das 3 e pego a média, né? E com isso eu consigo determinar em milímetros a gordura desse local. Bacana. A gente percebe que a forma de introduzir, por que o obeso não é tão adequado? Porque a gente tem uma abertura máxima ali em torno de 8 centímetros, né, para poder ter precisão. Então a gente tem outras ferramentas que talvez seja mais adequado. As pessoas, a maior parte das pessoas, né, principalmente as pessoas que têm um percentual de gordura não tão alto, é um equipamento favorável. Eu, por exemplo, Valtinho, eu nem uso as equações, eu faço a comparação, né, para a gente ter uma precisão da redução da gordura naquela região. Mas a gente pode utilizar as equações para determinar o percentual de gordura, comparar em parâmetros, se está dentro dos parâmetros de saúde, né? A galera pensa muito estética hoje, mas a gente também tem que pensar na questão da saúde. Está dentro do parâmetro de saúde? Sim, não, né? Então, beleza. É isso que a gente costuma preconizar. O feeling profissional é muito importante. Se eu não tiver isso, a minha avaliação acaba não tendo um objetivo específico e acaba o aluno perdendo tempo e não chegando, né, aos resultados que ele tanto quer. Lembrando que a avaliação física, de forma geral, ela é importante para verificar o quanto o meu programa de exercício está realmente fazendo efeito. Então, a avaliação física ela é fundamental para esse processo. Bacana. Além de tudo, a gente determinar o tipo de obesidade, né? A pessoa que tem aquela gordura muito localizada na região abdominal pode ser um risco um pouco aumentado em relação a doenças cardiovasculares, diabetes. A mulher geralmente tem uma obesidade mais na região dos quadris. Então a gente tem vários motivos para fazer essa avaliação, além da imagem, né, que não pode ser descartada, que é uma ferramenta também interessante. Legal, obrigado pela participação de vocês, né? E no próximo programa tem mais ferramentas. Mexa-se!
das cidades aqui por perto, até maiores que a nossa Rio Preto, eles ligam aqui para perguntar como que o Conselho de Cultura, que eu fui presidente 2 anos, os últimos 2 anos no Conselho de Cultura, como que vocês fizeram isso? Como que vocês fizeram aquilo? Eles ligam e perguntam, porque a gente é muito ativo aqui. Acho que eu já explorei todo esse espaço aqui do Parque da Cultura, viu, gente? Estou me sentindo em casa. E por falar em estar em casa, eu quero saber o que a dona Júlia Domênices vai trazer pra gente com o quadro Mais Verde. Estamos aqui com mais uma dica para os apaixonados por plantas e ao meu lado um rostinho novo, a Patrícia Souza, que é proprietária aqui num viveiro na cidade, no Viveiro Amigão, e vai dar uma dica muito bacana sobre a samambaia. Muitos têm em casa, mas poucos conseguem mantê-las vivas. É o meu caso. E olha só, vamos perguntar para ela como fazer para cuidar dessa planta. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês da samambaia, que é uma planta maravilhosa, hoje muito usada no paisagismo para fazer parede verde. Às vezes você quer enfeitar um cantinho, aquele cantinho que está precisando de uma planta de imponência, é a samambaia. Hoje, no auge do momento, é a nossa samambaia. Não tem erro, então. Não tem erro. Mas me fala uma coisa, muitos compram aí em supermercado, que é fácil de encontrar, só que leva para casa, uma semana já foi. Por quê? Explica pro pessoal. Muitas vezes pode ter aquele pequeno problema que a gente fala de climatização. Às vezes a samambaia tá lá, ela tá em ar refrigerado, e ela vai para tua casa, ela já toma aquele choque térmico. Então, o ideal é você trazer a tua planta, seja do mercado ou de um viveiro que seja, ou de uma floricultura, levá-la para casa, colocar ela num local bem ventilado. De imediato, você colocar água, porque geralmente no supermercado eles colocam muito pouca água devido... já o ambiente. O ambiente. Então, o ideal é não faltar água, porque a água é imprescindível. Um adubo, né? Você está sempre regando com adubo, vendo se tem algum fungo, alguma coisa. Essas aqui estão perfeitas. Então eu venho aqui no viveiro, por exemplo, compro a samambaia. Primeiro passo, onde eu vou colocar ela? Você coloca ela em local de meia sombra, porque há 2 tipos ou mais tipos de samambaia. Tem a samambaia de sol, que ela pode ir ao sol, e tem a samambaia que é de sombra ou meia sombra, que pode pegar um pouquinho só de sol, que é no caso a nossa samambaia americana. Tá? E como eu identifico? A identificação, você vai ter que contar muito também com o vendedor, porque geralmente as folhas são quase que iguais. Tem samambaias diferentes, com folhas diferentes, mas a samambaia, ela é uma folha bem parecida uma com a outra. Então, assim, você tem que se atentar bem na hora de comprar para não estar comprando gato por lebre. Então, a americana, ela é de sombra. Isso. E a samambaia de sol, ela é conhecida como samambaia de sol mesmo. Tá certo. Água? Todos os dias, não importa se seja de manhã, à tarde ou à noite. De preferência, assim, se possível, de manhã. Porque você coloca água de manhã, ela recebe aquela água ali, ela aguenta o dia inteiro. De repente você tem um compromisso, né? Às vezes não dá tempo, às vezes você esquece. Então pela manhã, de preferência. Vitamina? Vitamina da samambaia é o adubo ou fertilizante próprio para ela. Tem, então, tô vendo aqui, escrito samambaia. Samambaias, que é o 120806. É colocado diluído em água. E você rega a samambaia uma vez cada 30 dias, ou depende da necessidade da planta. E quando ela vai enchendo o vaso, que tem aqueles talinhos, vai enchendo aqueles talinhos, vai secando, o que faz? Tem que mudar para outro vaso? Como que faz? Você muda para outro vaso, porque aquele vaso ele já está pequeno para aquela planta. Quanto à limpeza, você tem que ir abrindo a samambaia, tirando com carinho, porque ela vai enchendo, ela vai crescendo.
Então aquelas folhas vão ficando sufocadas. Então o ideal é você ir abrindo, tirando e vendo como está a sua samambaia lá dentro. Precisa mudar de vaso? Precisa. Você compra uma cuia maior ou um vaso maior e coloca a samambaia, coloca os nutrientes, que for substrato, terra vegetal, e dá continuidade na água. Então tira aquela parte seca, né? Os talos secos, só põe a parte verde. Isso. Qual a terra ideal? Substrato ou a terra vegetal, né? Porque é uma terra que não retém água. Uma terra ideal para a samambaia. Então aí não tem erro. Aí não vai tem ter uma erro. Aí você vai ter sempre. uma samambaia sempre muito bonita, igual cheia. essa daqui, cheia, igual essa daqui. Tá certo, Patrícia. Olha, muito útil. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a visita de vocês, né? Espero que tenha contribuído com o nosso colaborador. Tá certo, Patrícia. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Gente, tá aí a dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. E o Você na TV vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu tô de volta.